chamar essa fórmula que resolve a equação do segundo grau de fórmula de Bhaskara é uma coisa que só existe no Brasil, né? Isso aqui é invenção de brasileiro. É que nem o Saci Pererê e os seus amigos, certo? Tá, também fazer uma figura tosca com imagens tiradas da internet não é coisa de brasileiro. Isso tem no mundo inteiro. Mas isso não é o mais importante. Isso não é grave. O grave é isso aqui, ó. Olha só a nota que o Brasil tirou no teste internacional PISA. Ele está lá nas últimas colocações, né? O teste PISA é feito todo ano pelas Nações Unidas e ele serve para medir a qualidade do ensino nos países. Então o Brasil está lá na rabeira, gente. Que vergonha! Só está atrás do Brasil quem? O Peru, Líbano, Tunísia, Firon, que eu nem sei o que é isso, Kosovo, que teve guerra lá uns anos atrás, Argélia e República Dominicana. Olha, gente, que vergonha. Certo, agora, tirando essa questão do estudo, que isso sim é uma coisa grave, vamos voltar lá para a questão do uso errado da expressão fórmula de Bhaskara. Então vamos voltar a falar no Bhaskara, olha aí, a estátua do Bhaskara, né? Depois eu falo sobre isso. Ninguém sabe dizer exatamente por que existe essa tradição brasileira, tá? O que muitos falam é que um belo dia um autor de livro escreveu lá no seu livro, colocou lá a fórmula de resolver a equação do segundo grau e aí escreveu assim: esta fórmula é conhecida como a fórmula de Bhaskara. E aí outros autores viram isso e começaram a copiar. Copiou, colou. E aí pronto. Chega agora, todo mundo chama no Brasil de fórmula de Bhaskara. Olha só, se você entrar no Google e escrever Bhaskara's Fórmula ou Fórmula de Bhaskara, você só vai encontrar site brasileiro. Olha aqui. Pode fazer isso lá no seu computador, escrever Fórmula de Bhaskara ou Bhaskara's Fórmula, e aí você só vai encontrar site de brasileiro, cara, impressionante. Brasil, zil, 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 zil. Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos meus versos. Agora, se você for lá e escrever Quadratic Fórmula, que é o nome que essa fórmula é conhecida no mundo inteiro, Quadratic Fórmula, aí você vai encontrar um montão, em vários países, né? Lá na França, por exemplo, ela se chama Formule Quadratique. Olha lá o tio todo besta que está dando aula com o whiteboard. Donc, qu'est-ce que je multiplie qui fait moins 1 additionné qui fait moins 2? Donc, ça ne se factorise pas. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix de prendre la formule quadratique. Donc, on est à la recherche de x. Donc, x va être égal au coefficient b, donc moins b, plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 4ac sur 2a. Na Alemanha, eles chamam a fórmula quadrática de Pequet-Formel. Eles fazem assim, ó, eles transformam a fórmula em 1 vezes x2 mais px mais q. Quer dizer, quase sempre o coeficiente de x2 é 1, né? Quando não for, você simplifica. Aí a fórmula vai ficar assim, ó. Se chama Pequet-Formel. Aber das lassen wir jetzt mal schön. Wir rechnen das jetzt im Kopf. Geht nämlich relativ einfach. Minus 3 halbe ist nichts anderes als minus 3 geteilt durch 2, 1,5. Lá em Portugal, que por sinal está em 23º lugar no teste PISA, eles chamam de fórmula resolvente. Vamos usar a fórmula resolvente para resolver a equação 0 é igual a menos 7q ao quadrado mais 2q mais 9. As soluções desta equação serão x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isto sobre 2a. Mas eu estava mesmo querendo ver como é que eles chamam essa fórmula na Índia. x plus 3 बराबर 0 तो इसमें करते हैं या तो 3x minus 7 बराबर 0. Mas eu queria a Índia इसलिए em inglês, gente. Nisso aqui tá aí no idioma indiano, como chama इसलिए hindi. x बराबर Eu não entendo nada. Professor, eu falo com o senhor depois, tá? या दूसरा वाला शून्य होगा. Eu achei que uma boa maneira de descobrir como é que essa fórmula é chamada na Índia era consultando o Khan Academy. Porque o Salman Khan, ele é um doutor em matemática indiano que criou esse canal no YouTube, tem mais de 8.000 vídeos, e ele foi traduzido para vários idiomas.
But with that said, let me show you what I'm talking about. It's the quadratic formula. And as you Opa! might guess, it is to... Calma aí! Lá no Khan Academy, que é da Índia, eles chamam de fórmula quadrática, não é Bhaskara. Aqui, quadratic fórmula. solve for the roots or the zeros of quadratic equations. Now, given that you have a general quadratic equation like this, the quadratic formula tells us that the solutions to this equation are x is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac, all of that over 2a. Parece que fórmula de Bhaskara é no Brasil mesmo. Lá na Índia é quadratic fórmula. Fórmula quadrática. Agora olha só que interessante. No mesmo canal Khan Academy, traduzido para português, eles traduziram como fórmula de Bhaskara. Porém, o vídeo que está lá no canal é o vídeo original em inglês, onde eles falam quadratic fórmula. Eu queria tirar essa dúvida, de preferência com a Universidade da Índia. A minha dúvida é a seguinte: é mesmo fórmula quadrática? Ninguém aí na Índia chama isso de fórmula de Bhaskara? Então, eu procurei alguns doutores do departamento de matemática, primeiro da Universidade de Mumbai, na Índia. Depois eu procurei também no departamento de matemática da Universidade de Delhi. Poxa, nenhum daqueles doutores teve tempo de responder meu e-mail. Acho que eles devem estar muito ocupados. Então, eu tentei me lembrar, será que eu conheço algum outro doutor indiano que eu possa perguntar isso? Ah, tem umzinho sim. Não sei se ele vai estar livre ou ocupado. Raj. I'm busy. Não, ele também está ocupado. Então eu tomei a seguinte decisão. Já que está difícil falar com doutores indianos de matemática, deixa eu ver se eu consigo essa informação de professores indianos de matemática. E aí eu tive sucesso. Hello students, in previous class we have discussed the methods of solving a quadratic equation. Beleza, é uma professora indiana que está falando inglês, dá para entender o que ela fala mais ou menos, né? Vamos ver ela resolvendo isso aí. Aqui, ó, falando sobre quadratic equations. And in this class we will study about the nature of roots of a quadratic equation. Now students, we have already studied in completing the squares method that the two roots of a quadratic equation is given by, I'll write it down, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. So, legal, ela colocou lá a tal fórmula de Bhaskara. Muito bem, vamos ver como é que ela chama essa fórmula aí. I can say these are the two roots of the given quadratic equation. Now, one more thing, that this is also known as Sri Dhara Charya's formula. So students, this is also known as Sridharacharya's formula. Now, we know that Olha só que legal, não é fórmula de Bhaskara que eles falam lá. Eles falam quadratic fórmula ou então eles falam Sridharacharya's fórmula. Na verdade, essa palavra aqui são duas palavras. Sridhara é o nome do cara que inventou a fórmula. Archaya é uma palavra indiana que quer dizer professor, mestre, guru. Tem vários Archayas. O próprio Bhaskara também às vezes era chamado de Bhaskara Archayas. Então olha só que pista interessante. Eles chamam
a fórmula da equação de segundo grau não é de fórmula de Bhaskara, é Sridharacharya's fórmula. 2a. So this is known as quadratic formula. इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो. X is given by minus of b plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a. यहाँ ध्यान रखें कुछ बच्चे b के नीचे 2a लिख देते हैं, ये गलत है. या कुछ बच्चे केवल plus minus root over b square minus 4ac के नीचे 2a लिख देते हैं. No, 2a जो है वो. Agora ele vai tacar lá o nome da fórmula, hein? Presta atenção. तो this formula is known as श्रीधराचार्य rule और quadratic formula. ये जो आपका आया है इसके नाम याद कर लें. इसको या तो quadratic formula के नाम से जाना जाता है या श्रीधराचार्य rule. श्रीधराचार्य. Ah, então fórmula quadrática ou regra de Sridharacharya. Pois é, não tem nada de Bhaskara aí. Bom, além desses vídeos aí, eu encontrei outros vídeos de resolução de equação de segundo grau por indianos e eu observei que eles raramente usam essa fórmula. Normalmente eles fazem completando quadrados, tá? Eles completam quadrados, fazem fatoração. Normalmente eles fazem desse jeito. E eu mandei perguntas para esses professores, perguntando justamente isso. Ó, aqui no Brasil fala fórmula de Bhaskara, como é que é aí? Aí eles responderam o seguinte. Esse professor aqui falou o seguinte. No ensino médio, em inglês, eles chamam de fórmula quadrática. Mas pelo que eu sei, essa fórmula também é conhecida como Sridharacharya Sutra. Sutra quer dizer método. Regra. Pois é, Sridharacharya. Ele falou, você pode procurar por Sridharacharya. Ele foi um matemático, professor de sânscrito e filósofo. Então, mais um para falar que é Sridharacharya. Esse outro aqui respondeu o seguinte. Olá, cumprimentos da equipe OLI. Fórmula de Bhaskara não é um termo comumente usado na Índia. Normalmente, é chamado de fórmula quadrática. E o método que emprega a fórmula quadrática se chama método da fórmula. Os livros texto padrão também usam o termo fórmula quadrática. Então, meu amigo, nada de Bhaskara. Bhaskara só no Brasil. Essa outra aqui também é interessante. Ela está num livro de álgebra, é como se fosse nono ano, um livro de álgebra da Índia. É um livro fornecido por um estado. A Índia é dividida em estados, então tem um determinado estado lá que oferece o material didático na forma de PDF. Então aqui, logo depois da dedução da fórmula, tem essa indicação aqui. Ó. A fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de d sobre 2a, onde d vale b2 menos 4ac, é conhecida como fórmula de Sridhar. Sridharacharya foi um matemático hindu da Índia medieval. Ele viveu, acredita-se, na parte ocidental do rio Ganga, etc, etc. Então está aqui um livro didático indiano mostrando que essa fórmula lá é conhecida como fórmula de Sridharacharya. Certo, só no Brasil que se fala fórmula de Bhaskara. Mas por que isso aconteceu? Quais foram os eventos históricos que levaram a acontecer isso? Para perguntar isso, eu teria que falar com uma pessoa que estava lá nos anos 60. Eu estava nos anos 60, só que eu era uma criança naquela época, acreditem. Eu era aluno. Eu tinha que falar com alguém que era professor nos anos 60. O problema é que quem era professor nos anos 60, hoje, está chegando aos 90 anos. De 80 a 90, né? Então é difícil. Vamos perguntar isso para o professor Elon Lages Lima, que é realmente um professor que está nessa faixa de idade. Ele é um professor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Mas se você substituir direitinho, vai dar isso aí. Que, aliás, é uma coisa que parece ser uma descoberta histórica, mas não reconhecida pelo resto do mundo, que os autores de livros de matemática das nossas escolas inventaram isso, que é a fórmula de Bhaskara. Bhaskara existiu, foi um matemático indiano que existiu há milhares de anos atrás.
Mas ele nunca obteve essa fórmula. Se você for ao Uruguai, ninguém conhece fórmula de Bhaskara. Se for à Argentina, ninguém conhece. O Peru, o Chile, o Equador, Bolívia, nenhum lugar aqui em torno do Brasil, só no Brasil. Se for a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, qualquer. Se for a Índia, ninguém sabe quem. Ninguém sabe isso aí. Sabe quem foi Bhaskara. No INPA tem um livro de álgebra do Bhaskara. Um livro muito interessante, bem feito, organizado, claro, etc. Escrito pela filha dele, mas eram as aulas dele. Então, de qualquer modo, a fórmula de Bhaskara que é assim, eu não digo isso, eu acho uma blasfêmia. O próprio do Bhaskara diz assim, não tem nada com isso, cara, para. Aqui novamente os professores do INPA, professor Elon, professor Eduardo Wagner, professor Luciano, professor Paulo César. De perguntas, Certo. Tem uma pergunta de Campina Grande, justamente para você, também fala de função quadrática, você podia emendar aqui na... Deixa eu achar ela aqui. Eu marquei. Ah, tá. Então, se deixássemos de ensinar o processo fórmula de Bhaskara, está escrito aqui, né? Para encontrar as raízes de equações do segundo grau e utilizássemos apenas o processo de completar quadrados, haveria alguma perda significativa para o aluno? Qual? Aí tem a definição de significativo e tem também o nome Bhaskara, que enfim, inadequadamente utilizado. É uma invenção dos brasileiros. Tudo indica que foi uma invenção. A minha sensação é que alguém um dia escreveu isso em um livro didático brasileiro, e aí algum outro autor de livro didático, ao ver isso, disse, nossa, no meu livro não tem esse nome, eu deveria colocar também. E aí foi aparecendo algo assim. É o que eu imagino. Essa fórmula é inadequadamente chamada no Brasil de fórmula de Bhaskara, né? A fórmula para resolução das equações de segundo grau. Muito bem, então agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara na RIM! E aí essa expressão fórmula de Bhaskara foi martelada por décadas na cabeça dos alunos brasileiros. Note que os matemáticos normalmente não se preocupam com esses detalhes, né? Como é que era o nome da fórmula, como é que era a imagem do sujeito. Para o matemático isso não é importante. Isso pode ser importante para um historiador, né? Ou quem estuda história da matemática. Então eu vou colocar mais uma informaçãozinha aqui. Como que era a imagem do Bhaskara? Claro, não existia fotografia naquela época, né? Mas a gente encontra vários trabalhos por aí e tem uma fotozinha do Bhaskara, né? Uma imagenzinha do Bhaskara. Então, como que ele é? Eu já vi Bhaskaras com esses aspectos aqui, ou quase todos eles. Tem dois impostores aqui. Impostores, podem dar o fora daí. Pô, vou ter que dizer quem é, número 6. Tchau pra você. E tem mais um outro impostor aqui, que é o número 5, meu amigo. Bhaskara é uma coisa, máscara é outra coisa. Tchau pra você. Bom, então, sobraram esses aí. Qual desses será o verdadeiro Bhaskara? Talvez não seja nenhum deles. Olha, eu digo uma coisa com certeza. Esse número 7, que eu já vi por aí, é um Bhaskara mais fuleiro que alguém pode imaginar. Como é que pode um cara que viveu há quase 1000 anos, a imagem que fica dele é um rabisco desse aí horroroso, cara. Parece que o cara desenhou isso aí de má vontade. Olha, se eu fosse o Bhaskara e se aparecesse uma foto minha assim, eu ia dizer, ó, apaga essa foto, eu tô muito feio, tá? Então esse 7, eu não sei se quem desenhou esse lixo estava se inspirando em Bhaskara, não. Tchau, número 7. Muito bem, tem outros camaradas aqui. Olha, esse número 3 eu já vi escrito Bhaskara, eu sou o Bhaskara. Mas olha só, olha a gola desse sujeito, olha isso. Você pode imaginar um indiano usando uma gola dessa, cara? Isso não existe, isso aí é uma roupa de europeu. Realmente, esse camarada aí é um matemático francês que se chama
François Viette. Ele é um matemático, depois você pode pesquisar, ele fez coisas importantes, tá? Mas eu já vi trabalhos onde tinha essa imagem aí dizendo que é o Bhaskara. Tipo isso aqui, olha só que vergonha, Bhaskara, blá blá blá, fórmula de Bhaskara, foto do cara aqui. E aqui tá escrito, ó, F. Vieta. Não sabe ler, meu amigo? Que preguiça. Isso não é Bhaskara coisa nenhuma, tá? Então, tchau pra você, François Vieta. Você não é Bhaskara. Agora, eu já vi muito aquele número 8 ali como imagem de Bhaskara, tá? Você pode observar que aquilo ali é uma fotografia, tá? Na época que o Bhaskara viveu, não existia fotografia. Então, esse não pode ser Bhaskara. Quem é esse camarada? Olha, esse cara se chama Bhaskara também. Mas ele não é o nosso Bhaskara da matemática, tá? Ele foi tipo um governador indiano que viveu no final dos anos 1800, tá? De 1800 a 1900 e pouquinho. Ele se chamava Bhaskara Setupati. Ele foi um pachá indiano, tá? Que é como se fosse uma espécie de um rei de uma província. Bom, então ele não é o Bhaskara, mas eu já vi trabalhos escolares com trabalhos sobre Bhaskara e bota essa fotografia aí. Isso é preguiça de procurar na internet direito, né? O cara escreve Bhaskara, aparece, eu gostei dessa foto aqui, pá! Então, sai pra lá, porque você não é o Bhaskara que a gente tá falando aqui. Agora, eu sei que com certeza, isso eu já vi em livros de matemática, esse número 4 aí se passando de Bhaskara, tá? Esse camarada é um matemático também, ele foi um matemático muito importante, mas ele não é o Bhaskara. Esse matemático, ele é um matemático árabe e ele se chamava Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi foi um matemático que nasceu ali pela região da Pérsia, um pouco mais para o norte. Depois eu vou mostrar. E tem até uma estátua dele, certo? Então tem um monte de publicações. Olha, eu já vi uma página na internet que tem duas imagens, essas mesmas imagens, uma para o Bhaskara e outra para o Al-Khwarizmi. A mesma imagem, vê se pode. Então tá aqui, ó, o mistério é esse aqui. Isso aqui é um selo com ele, com o Al-Khwarizmi, tá? É um selo que foi feito na União Soviética em 1983. E ali tem um outro selo que foi feito mais recentemente, que usou a mesma imagem. E também tem a fotografia de uma estátua dele. Tem uma estátua dele. Então ele se chama Al-Khwarizmi. Vamos achar essa estátua aqui rapidinho. Olha só, depois que você descobre que ele é o Al-Khwarizmi, fica fácil, tá? Você vai ver a estátua dele. E aí tem várias imagens do Al-Khwarizmi. Numa dessas páginas aqui você vai achar a estátua e vai acabar descobrindo que essa estátua fica no Uzbequistão, na cidade de Khiva. Vamos até lá. O Uzbequistão está aqui, fica ao sul do Cazaquistão, então ele é vizinho do Borat, né? E a cidade dele, que está escrito lá que é Khiva, é essa cidade aqui, ó. Que algumas décadas atrás esse país fazia parte da União Soviética, então está aqui Khiva. É aí que fica a estátua dele. Vamos procurar a estátua do Al-Khwarizmi. Aqui, ó, estátua do Mohammed ibn Musa Al-Khwarizmi. Tá aqui, pena que o bonequinho do Google não vai até lá, né? O carrinho do Google não passou lá. Mas a gente tem aqui uma imagem que a gente pode ver, tem várias fotos, tá? Então é a estátua do Al-Khwarizmi. Esse cara não é o Bhaskara, tá? No início do vídeo eu falei que era Bhaskara, mas é brincadeira. Esse é o Al-Khwarizmi. Tem até um livro aqui sobre ele, olha só. Al-Khwarizmi, o inventor da álgebra. Grandes filósofos e cientistas muçulmanos da Idade Média. Tá lá a foto dele. Esse selo aqui, ele foi desenhado por um artista
da União Soviética, tá? E nesse livro, inclusive, você pode encontrar ele no Google Books, pelo menos uma parte dele. Nesse livro está dizendo o seguinte, que quando essa imagem aqui foi desenhada, o desenhista não fazia ideia como é que era a cara dele, porque não existia nenhum registro de imagens dele. Então ele imaginou, ele chutou isso aqui, tá? Aí você pode dizer, poxa, se ele não é o Al-Khwarizmi certo, então ele pode ser o Bhaskara também, né? Usa isso aí para ser Bhaskara, vê se pode. Então, ele é o Al-Khwarizmi, não é Bhaskara, tá? Eu já vi isso até em livro didático, chamando essa imagem de Bhaskara. Agora, sobraram esses dois aí, cara. Talvez um desses aí seja o Bhaskara. Na verdade, eu não sei. Eu não estou dizendo quem é o Bhaskara. Eu não sei nem se tem registro de imagem do Bhaskara. Eu teria ainda que fazer uma pesquisa numa biblioteca indiana, mas eu não consegui me inscrever na biblioteca indiana que tinha que ter um e-mail .in, eu não consegui arrumar isso ainda. Mas essas imagens aqui, você vê que esse desenho aqui é um desenho recente, né? E ele eu já vi várias vezes ele como sendo um matemático indiano chamado Aryabhata. Aryabhata, pois é. Mas eu não sei se está certo, que quem desenhou certo, ou foi também uma concepção artística. E a questão do Bhaskara ainda tem um detalhe, existiram dois Bhaskaras na Idade Média, um que viveu por volta do ano 600 e o outro que viveu por volta do ano 1000 e pouquinho, tá? Eram chamados de Bhaskara 1 e Bhaskara 2, quer dizer, eram chamados não. Hoje, as pessoas que escrevem sobre esse assunto, elas usam esse termo, Bhaskara 1 e Bhaskara 2. O Bhaskara da equação do segundo grau é esse 2 aqui, tá? Então, eu não sei, pode ser esse aqui, o Bhaskara, mas eu já vi esse cara aqui aparecendo como sendo Bhaskara 1, já vi ele aparecendo como Bhaskara 2. Olha, vamos fazer o seguinte, então, se você não tem certeza, ou você não bota foto nenhuma, ou você pelo menos bota um cara constante, bota esse cara aqui que ele tá aparecendo ser indiano, isso aqui é uma gravura de uma imagem antiga. Então pode ser até que seja realmente esse aqui, o Bhaskara que a gente está falando, tá? Esse aqui não é, esse aqui é o Aryabhata.